Valdo, bem-vindo na nossa telinha, microfone, câmera, todo seu. Boa noite, meus amigos. O André ainda há pouco me perguntava se estava pronto o comentário. Não está. Não está porque é tudo novidade de novo agora para a gente. Então, eu estou revendo bastante dos meus conceitos, bastante dos comentários que eu já fiz anteriormente, e a gente vai percebendo que é preciso rever mesmo, tomar uma nova consciência diante de todas essas informações que a gente está recebendo nos últimos anos agora. André, como é que compartilha aqui o... Você já está pronto aí? Já pode, é só clicar aqui no share? É isso? Não estou te ouvindo. Está com o microfone desligado. Vai aparecer as telas que você tem abertas na tua tela atrás, seleciona o PowerPoint e clica no Sharing. Espera aí, fala de novo, porque eu não tenho... Eu peguei o início. Não ouvi. Share Screen, a setinha verde aí da tua tela. Tá. Certo. Aí aparece o que você tem na tela aberto, você seleciona o PowerPoint e compartilha, dá um share. Isso, agora executa aí. Ficou pequeno? Aí ficou... Por que ficou pequeno? Não sei. Está na tela inteira. Então, para mim cortou um pedaço aqui. Então, aqui também. Vamos ver se nas próximas está tudo ok, senão vamos ter que... Mas está vendo, ele está cortando um pedaço lá. Uhum. Ele não era para ficar diferente aqui? Bom. Não tem jeito de ficar menor essa tela do fundo? Eu não sei como é que aparece para vocês aí. Para mim tá cortando a felicidade. Aqui, não sei se termina espiritual da Terra aqui. Todas elas vai estar cortando um pedacinho. Vou ver de novo, espera aí. Deixa eu fazer diferente aqui, ó. E assim. Cadê? Aí, ó, aí perguntei, mas não deu certo. Vamos ver de novo. Você tem que voltar mais para cima, que você está já para baixo. Você está no terceiro, quarto. Aí, tá certinho agora. Parece inteiro. Agora é que a minha tela aqui vai ficar em cima agora da coisa. Não tem problema. Estranho isso. Bom, o tema de hoje, gente, perdoem, né, o início aí meio confuso, seria a autonomia da infelicidade. É um tema que eu estou retomando. A primeira vez que eu apresentei esse tema lá no grupo Josef, o título desse texto, dessa apresentação, era Autonomia da Felicidade. E, considerando os últimos
momentos, os últimos tempos que a gente tem vivido, a gente vai perguntar mais a questão da nossa infelicidade, né? Por que tantos problemas que nós estamos passando nos nossos dias de hoje? Onde parece que a cada dia que surge é uma notícia ruim, é um problema maior, é uma tristeza, né, que é nos apresentada, todos esses resultados que a pandemia trouxe para todas as pessoas, né, as famílias perdendo seus entes queridos, amigos, as nossas condições de trabalho sendo modificadas, a nossa relação diante da família, diante dos amigos, totalmente modificada, a nossa casa espírita, né, fechada, a gente só tendo a oportunidade de se comunicar pelos aplicativos, pela internet, à distância. Então, muita coisa realmente está mudando no nosso mundo. Mudou nos últimos 2 anos. Mas voltando um pouco no tempo, nós vamos olhar para o professor Herculano Pires, que é uma criatura muito conhecida no meio espírita e que era um estudioso realmente da doutrina. E que ele desbravou, né, uma frente renovadora no entendimento da doutrina espírita. E essa é uma frase famosa dele, que vale a pena a gente olhar diante de tudo que está acontecendo hoje. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Essa frase do professor Herculano já tem mais de 30 anos. E lá naquele tempo ele já dizia isso. Passaram-se esses 30 anos e o espiritismo ainda não se tornou um movimento cultural muito importante no nosso mundo. Por que será que mesmo aqui no Brasil, onde ele é muito mais difundido, isso não está acontecendo? Por que será? O Paulo Henrique tem nos mostrado uma série de coisas que justificam todos esses acontecimentos e por que a doutrina espírita hoje é o que é. É exatamente por conta da história que seguiu o movimento espírita depois do falecimento de Allan Kardec, né, do professor Rivail. Quando nós sentimos que o desenvolvimento do centro espírita no Brasil, ele se desenvolveu com uma ideia muito religiosa, muito apegada a tradições religiosas vinda de outros credos, principalmente da religião católica e das religiões evangélicas. E se nós considerarmos que a grande maioria dos espíritas que hoje estão no nosso meio espírita tiveram a sua origem nessas religiões e, por uma tomada de consciência, acabaram se convertendo à doutrina espírita, mas ainda trazendo dentro de si os conceitos das suas religiões anteriores, muito forte. Mesmo nós, mesmo eu que nasci numa família espírita, pela nossa tradição de encarnações passadas, essa questão da religiosidade é muito forte. Todos nós que tivemos encarnações anteriores, estivemos ligados a movimentos religiosos de uma maneira muito forte. E eu posso dizer de mim que isso aconteceu dentro da Igreja Católica em outras existências. Posso dizer que fui um religioso da Igreja Católica e que durante muito tempo estive envolvido nessas questões, muitas vezes até exercendo algum tipo de liderança. Pois bem, mas hoje nós temos uma oportunidade de recontar essa história e de ressignificar para nós os antigos conceitos que Allan Kardec trouxe quando trouxe para o mundo a doutrina dos espíritos, que foi chamada de doutrina espírita. Espírita,
porque ela foi trazida pelos espíritos através da mediunidade. E eu gostaria de, como é muito comum nas nossas reuniões públicas, que a gente pudesse recorrer às lições do Evangelho para ilustrar um pouco a nossa reunião de hoje. Vamos lá no Evangelho, capítulo 5. Ali existe um texto chamado Os Tormentos Voluntários. É um texto ditado pelo espírito Fenelon, em 1860. Nesse texto, o espírito fala sobre os tormentos voluntários. E eu estou recorrendo a isso neste momento, porque muitos dos nossos tormentos que a gente passa hoje, muitas das nossas tristezas, dos nossos problemas, na verdade, eles são voluntários, segundo a informação dos espíritos aqui para nós. Vamos ver o que disse esse espírito. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Acontece isso conosco? Queremos ser felizes? Somos, de fato, felizes? O que nos deixa, muitas vezes, na dúvida sobre a nossa real posição aqui no mundo? Vivemos do jeito que queremos viver? Queremos realmente estar passando por essas situações que nós vivemos hoje? As notícias da televisão, as notícias das pessoas que nos chegam todos os dias. Somos felizes? Somos infelizes? Somos mais ou menos uma coisa e outra? O Espírito, nesse capítulo, ele fala dos tormentos voluntários e ele cita duas coisas que realmente provocam o maior número das nossas infelicidades. Ele cita dois sentimentos, a inveja e o ciúme. Se nós conseguíssemos nos livrar um pouco desses dois probleminhas só da nossa vida, a nossa existência seria muito mais feliz. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos de seus rivais lhe dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Até que ponto, então, nós estamos realmente cuidando da nossa felicidade e até que ponto nós estamos mais preocupados com a vida dos outros, com aquilo que os outros têm, com aquilo que os outros podem, com aquilo que nós poderíamos ter, mas não temos. São todas situações para nós irmos pensando e para nós voltarmos a esse conceito da doutrina espírita, que é o conceito da autonomia, que é justamente o contrário de tudo aquilo que nós tínhamos antes da doutrina espírita. Onde a forma de agir, a forma de ser, a forma de nos portarmos diante das situações, sempre é uma coisa imposta. Sempre por regras da sociedade e por situações colocadas pelas outras pessoas sobre aquilo que nós podemos e aquilo que nós devemos fazer. E, curiosamente, no mesmo Evangelho,
nós vamos encontrar em outro capítulo, no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto assinado por Lázaro. Esse texto se chama O Dever. Vou ler um trechinho. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Estou falando aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. E é justamente nesse ponto em que nós vamos retomar o estudo da autonomia. Essa questão da autonomia é uma palavra diferente para nós. E eu confesso que tive muita dificuldade em começar a compreender o significado disso. E é por isso que eu dizia, lá no início, que ainda não estou preparado para fazer esse comentário de hoje. Porque é um conceito revolucionário para mim. Na época de Kardec, esse conceito estava bem difundido, muito difundido. Porque havia, na época, uma ciência que chamava-se, oh meu Deus. Ciências filosóficas, né, Di? Isso, Genesi, obrigado. Uma parte da ciência, um ramo da ciência que se chamava ciências filosóficas. Por que ciências filosóficas? Em contrapartida com o materialismo. E em contrapartida com a religião que tinha todos os conceitos de... Ah, meu Deus, está difícil hoje. Dogmáticos. Dogmáticos, essa é a palavra que me fugiu, Joaquim. Vocês veem como é difícil a gente tratar de um assunto que a gente não domina completamente, que a gente ainda não está habituado, porque a nossa forma de raciocínio, ela foi construída de uma forma diferente. Então, quando eu falo hoje para vocês de autonomia, e quando Allan Kardec desenvolveu toda a teoria da doutrina espírita, ela estava embasada nessa filosofia espiritualista, que era o espiritualismo racional, onde se tratava a fé como uma fé raciocinada. Em oposição à fé cega, que previa que os conceitos, né, as formas dogmáticas de nós termos as nossas crenças. Deus criou o mundo em 7 dias. Inclusive, né, Di, esse espiritualismo racional, eles consideravam o ser humano como uma alma encarnada, né? Eles levavam em consideração a alma. Então, por isso que assim, tocava de frente com o materialismo, né? Porque o materialismo é o corpo, é só o corpo, né? Isso, e só o corpo. E o que era o resultado disso? Que todas as emoções eram resultados das experiências do corpo. Isso. Da mesma forma que os animais respondem a tudo aquilo que acontece à sua volta. Aí vem o espiritualismo racional, que fala que não, que existe no homem algo diferente do animal, que o homem não é regido apenas pelas sensações e pelas emoções através do corpo físico, que existe um ser pensante, que tem vontade, que tem pensamento.
e que tem discernimento. Entra aqui um conceito novo, então, um conceito que é o livre-arbítrio, que é a possibilidade que as pessoas têm de, pelo seu pensamento, pela sua vontade, tomar decisões, e não apenas impulsionado pelas emoções do corpo físico, que são a dor e o prazer. Os animais, sim, são guiados por esses dois sistemas, a dor e o prazer. O homem também, porque temos um corpo físico. Mas, além desse corpo físico, nós temos o espírito que é pensante, que é a sede do pensamento, que tem vontade e que tem liberdade de escolha de acordo com a sua vontade. O espiritualismo racional descobriu isso, já era uma coisa que era difundida no século XIX, e que hoje nós não encontramos nos meios acadêmicos. As nossas crianças, e nós, como fizemos os nossos estudos no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, nós não tivemos esses conceitos de que existe no homem algo que é além do corpo físico, um espírito que tem o pensamento e tem o livre-arbítrio para tomar as suas escolhas. Ora, isso trouxe uma ideia muito revolucionária lá no século XIX, que estava em franco desenvolvimento, que foi apagado totalmente no século XX, quando nós fomos educados aqui. Esses conceitos não vieram para nós. E aí, quando a gente vai estudar as obras de Kardec sem ter esses conceitos fundamentais que eram comuns da época, fica incompleto, a gente não compreende muitas coisas que foram ditas por Allan Kardec e pelos espíritos da codificação. Principalmente quando a gente olhar esse texto aqui. Principalmente não, né? Isso aqui, esse texto é uma coisa que mostra muito claramente como nós não entendemos o que foi dito lá no século XIX para Kardec pelos espíritos. Por exemplo, quando fala dever. A palavra dever, para nós, ela tem um significado de obrigatoriedade, não é? Quando a gente tem o dever de fazer alguma coisa, a gente liga isso mais, como ele fala ali, né, que não queria falar sobre as profissões, mas mais nesse sentido, né? O nosso dever com as profissões, o nosso dever com a família, o nosso dever com o relacionamento social, como as obrigações que a gente tem diante das situações da vida. Esse conceito que Lázaro trata aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do dever, se a gente for ter esse entendimento que era da época lá, a gente vai ampliar muito a nossa cabeça para saber que esse dever que ele estava falando aqui não é a obrigatoriedade que nós temos de exercer de acordo com a nossa condição social, com o nosso termos ou não uma família, termos filhos ou não, termos pai, termos mãe, esses deveres que a gente tem com relação aos nossos compromissos sociais. Mas esse dever que ele fala aqui é sobre o dever que está no nosso íntimo, na nossa consciência, que é lá na nossa consciência que está determinado a nossa possibilidade de escolher, de tomar decisões sobre como ser, como agir e como tomar a posição diante de tantos fatos da nossa sociedade. E mesmo diante daquilo que Kardec chamou de as vicissitudes da vida, que são esses mesmos problemas que nós estamos vivendo hoje. Lá no século XIX, é claro que eles também existiam. E é claro que as pessoas eram felizes ou infelizes diante dessas circunstâncias que são as vicissitudes da vida, que é o fato de nós estarmos ligados a um corpo físico neste planeta hoje. Como era a vida lá no século XIX? Como é a vida hoje, aqui no século XXI? Muita coisa mudou, não é? Mas a nossa forma de ser, pensar e agir não mudou tanto assim. Os nossos sentimentos, as nossas emoções ainda são muito parecidas. Vamos ler mais um trechinho aqui, sobre o que Lázaro fala sobre a questão do dever.
Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. O dever, que é um ato voluntário do espírito, que é um ser pensante, que tem vontades, que tem desejos, que tem responsabilidades, mas é lá na sua consciência que ele vai estabelecer o que realmente é bom ou não para ele, o que ele realmente deve ou não fazer, como ele deve ou não agir, como ele deve ou não se portar diante da vida, diante do seu semelhante, da sua família, do seu emprego, da sua vida social. Olha aí outro item. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. E a gente tem aprendido e tem estudado tanto sobre esse livre-arbítrio, mas que agora a gente começa a olhar com um olhar um pouco mais aprofundado sobre esse livre-arbítrio. Nós já sabíamos, pelos estudos que a gente vinha fazendo, que o livre-arbítrio não é uma coisa que nos é dada. Não é Deus que nos deu o livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio é uma conquista. Quando na doutrina espírita existe esse princípio de que o homem foi criado simples e ignorante e que, aos poucos, ele vai constituindo o seu ser, vai conseguindo a sua evolução, e, aos poucos, ele vai tendo o discernimento entre as coisas, entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo e entre o que é errado. E é por isso que os espíritos da codificação sempre nos disseram que o problema não é errar. O problema é nós permanecermos no erro. Porque o acertar e o errar é um processo de aprendizado. É o descobrimento das coisas. Então, nós nunca vamos realmente estar prontos para as coisas que nos são desconhecidas. Nós não estamos sempre prontos para responder da melhor forma possível as coisas que estão acontecendo conosco. É aos poucos, paulatinamente, que o indivíduo vai conseguindo o entendimento daquilo que acontece com ele. E é aos poucos que essa responsabilidade sobre os seus atos também acontece. E os espíritos vieram dizer para nós que só somos infelizes quando permanecemos no erro, quando as nossas atitudes são equivocadas conscientemente e não por ignorância. Quando nós agimos de uma forma que prejudica outra pessoa, sabendo que estamos prejudicando a outra pessoa. A responsabilidade só virá na nossa própria consciência. E é a nossa consciência que realmente vai dizer se somos felizes ou infelizes. Ao contrário daquilo tudo que viemos por séculos e séculos respondendo diante das religiões, que nos infligia, desde do erro, esqueci a palavra, Joaquim, erro fundamental, não é fundamental, original, o pecado original. Pecado original. Pelo pecado original, lá de Adão e Eva. Então, nós já estamos no erro desde o início e pagamos por isso. A doutrina espírita, então, vem nos colocar com esta questão do dever, que é o ato deliberado do espírito, que nós só seremos punidos pelos nossos erros quando nós temos consciência de que estamos agindo no erro.
Nós só seremos realmente infelizes, né? Sofreremos moralmente por alguma coisa quando tivermos consciência de que esse é um comportamento inadequado. Então, a questão dos castigos, penas e recompensas, que é a base de toda a teoria, tanto das religiões quanto do materialismo, que é a questão da recompensa e do castigo. No materialismo, se nós fazemos algo que nos dá prazer, sentimos a recompensa, ficamos felizes. Se fazemos algo que provoca dor, é o castigo. A dor vem como castigo para nos punir diante de algo que nos provoca a dor. A doutrina espírita vem ressignificar essa questão, e vem ressignificar a questão de céu e inferno proposta pelas igrejas. O céu como recompensa e o inferno como castigo para os nossos atos quando erramos. Se fazemos as coisas de acordo com as leis determinadas, iremos para o céu na vida futura. Seremos recompensados. Porém, se não acatarmos as orientações, as decisões que são estipuladas pelas religiões, iremos para o inferno, para o sofrimento eterno, para o castigo. E a proposta da autonomia, trazida aqui na doutrina espírita, que viu, já naquela teoria espiritualista lá do século XIX, que havia no homem algo mais que a matéria, que havia a alma ligada ao corpo físico, a doutrina espírita vem falar que existe um terceiro item, que é o perispírito, que é o corpo do espírito, que acompanha a pessoa depois do desligamento dela na vida terrena. E essa ideia traz uma nova dimensão de vida depois da morte. Ela nos dá a condição de nos relacionarmos com os outros fora do corpo físico. Ela propõe um mundo espiritual com a matéria do corpo perispiritual. É um mundo novo, é um mundo em que a vida continua, não da mesma forma que aqui na Terra, porém, com as mesmas características, né? A pessoa continua sendo quem ela é e vai continuar se relacionando no mundo espiritual de acordo com aquilo que ela é, com a evolução que ela conseguiu atingir, com o entendimento das coisas que ela já tem. E ela vai ter uma nova perspectiva de futuro, com uma nova reencarnação, através de uma programação, para que ela possa continuar a sua evolução. E que aquilo que ela ainda não teve oportunidade de aprender nesta vida, ela terá novas oportunidades para uma construção mais feliz. E que, em vez de céu ou inferno, né, de castigo ou recompensa depois da vida espiritual, de acordo com a situação que ela viveu aqui na Terra, vão haver as consequências naturais dos nossos atos. Então, todos esses são conceitos que nós temos visto há muitos anos dentro da doutrina espírita. Há muitos anos. Mas, porém, havia ainda uma lacuna no nosso entendimento de que é que significa realmente essa autonomia que já existia lá no século XIX e que nós não compreendíamos ainda nos escritos do Allan Kardec. Eu, pelo menos, de minha parte, só agora que eu estou começando a entender muita coisa.
O homem deve amar o dever não para que ele permita evitar as dificuldades da vida. Olha aqui. Mas porque confere à alma a força necessária para o seu desenvolvimento. Então, qual que é realmente o nosso dever? O que é que nos é pedido pelo Criador na nossa existência hoje, no nosso momento atual hoje? Que nós possamos agir de acordo com aquilo que nós entendemos. Que nós possamos agir de acordo com aquilo que a gente já aprendeu a diferenciar sobre o que é o bem ou o mal. Aquilo que nos traz felicidade ou infelicidade. O que nos deixa angustiados ou mais leves. Quando nós agimos, como diz aqui Fenelon, na inveja, no sentimento da inveja, do ciúme, quando queremos aquilo que é do outro, quando queremos ser mais do que realmente somos, ter mais daquilo que a gente pode ter nesse momento, nós estamos saindo da possibilidade de ser felizes, estamos nos causando tormentos voluntários, estamos sendo infelizes por nossa decisão, e isso vai trazer consequências que são o atraso da nossa própria vida, que são o peso que nós carregamos desnecessário para o momento atual. Agora, quando nós olhamos para nós mesmos e nos entendemos como capazes de entender as coisas que estão acontecendo na nossa vida e que elas não são fruto do acaso, que elas têm uma origem, que elas tiveram uma origem e que hoje é uma consequência natural de fatos que aconteceram anteriormente, consequência natural, não castigo. Vamos olhar para a pandemia, uma consequência natural da forma de vida com que o homem leva hoje, em que propicia o desenvolvimento dos vírus. Quando nós realmente tivermos uma vida aqui na Terra que dificulta a proliferação dos vírus, essas doenças deixarão de existir. Quando nós vemos, né, que nas grandes criações de animais, os antibióticos que vão sendo usados em larga escala nesses animais e que são a causa, né, desde o início da vida desses animais para combater os vírus, vai criando a resistência e vão se formando os vírus cada vez mais resistentes e que provocam doenças que estão relacionadas à nossa vida hoje. Uma demonstração clara, nós tivemos recentemente a febre aviária, a febre suína, são situações claríssimas que mostram que é o nosso modo de viver que está provocando a situação que nós vivemos hoje. Podemos mudar? É claro que podemos. Podemos modificar a situação que nós vivemos hoje? Sim, muitas coisas dependem diretamente da nossa forma de nos enxergarmos e de nos comportarmos. Primeiro, desfazendo essa ideia de que as coisas que estão acontecendo na nossa vida é castigo divino, que Deus mandou a pandemia para nos castigar pelos nossos erros, pelos nossos problemas, pelos nossos equívocos. E entendermos cada vez mais que isso, tudo que está acontecendo na nossa vida, são consequências naturais de tudo aquilo que já aconteceu antes. Deixa eu ver que horas são. São 10:50. Eu queria pegar um outro item que está nesse livro aqui do Paulo Henrique, só para a gente ir entendendo melhor como é que esse rapaz, né, esse jovem senhor chamado Paulo Henrique, ele veio nos mostrando algumas coisas que era preciso a gente pensar um pouco melhor.
A autonomia será a alternativa proposta pelo espiritualismo racional, lá do século XIX, e ampliada pelo espiritismo, também já desde o século XIX, qualificando o ato moral como sendo uma escolha livre. Qualificando o ato moral como uma escolha livre, racional, consciente e desinteressada. Olha a profundidade disso. Qualificando o ato moral, as nossas ações, como uma escolha livre, racional, consciente das consequências e desinteressada. Olha essa palavra desinteressada. Para ser uma escolha livre, não pode depender de nada externo. Tem que ser da consciência. Ela precisa ser esclarecida pela razão, pelo pensamento, pela análise. A referência do que são o bem e o mal é a própria consciência do indivíduo. É a nossa forma, realmente, de sabermos discernir para nós o que é o bem e o que é o mal, para nós próprios e para as pessoas que estão no nosso convívio. Por fim, não depende do resultado, pois o dever se faz somente pelo valor do próprio dever e não subordinado à recompensa ou castigo. É por isso um ato desinteressado. Eu não vou agir em relação a outra pessoa de determinada forma ou de outra, não porque eu espero ser feliz ou porque eu espero ser considerado bonzinho ou porque Deus vai olhar o meu ato e vai me tornar a minha vida mais fácil. É porque é o correto, é aquilo que eu já sei que é a forma correta e justa de agir. Essa definição do ato moral como sendo o dever ultrapassa os limites da justiça. Olha isso. Pois a virtude não se limita a deixar de fazer o mal. Vamos rever isso aqui. Essa definição do ato moral como sendo o dever, quer dizer, uma escolha consciente, minha, daquilo que eu sei que é o correto. Ela ultrapassa os limites da justiça, né, do que as leis determinam. Pois a virtude não se limita a deixar de fazer o mal, mas se caracteriza por fazer o bem de forma incondicional. Essa é a definição da caridade desinteressada. É esta a caridade proposta pela doutrina espírita, pelos espíritos da codificação, lá no Evangelho. A prática da caridade desinteressada. Não porque vai pegar bem, não porque vai tornar a minha vida mais fácil, não porque quando eu morrer eu vou para o céu, vou ser recompensado, vou ter alguém me esperando. Não. É porque o meu ato ele tem que ser de acordo com a minha forma de compreender a vida e a minha responsabilidade diante dos outros. Ela não tem interesse, ela é o certo, é a maneira correta de agir. É por isso que isso é diferente de religião. É por isso que o Espiritismo não é uma religião que prega que você deve agir de tal forma para ser recompensado depois. Não é isso. A doutrina espírita, ela nos propõe uma visão renovada daquilo que nós realmente somos, daquilo que queremos para nós mesmos e do que realmente significa ser feliz ou infeliz. Porque nós costumamos confundir muito o que é realmente felicidade.
E quando nós começarmos a analisar um pouco melhor e compreendermos melhor que felicidade é quando nós agimos de uma forma que nos sentimos leves, nos sentimos bem, nos sentimos ajustados conosco mesmo, é aí que nós estaremos realmente sendo verdadeiros, não para com Deus, não para com a sociedade, para com o outro, mas para conosco mesmo, para aquilo que nós já compreendemos que é o bem ou que é o mal. Porque os espíritos vieram nos dizer assim, que acertar e errar são coisas naturais que fazem parte do processo evolutivo. E que apenas a permanência consciente nos desacertos, nos erros, nos equívocos, nos abusos do prazer é que nos trará as consequências do sofrimento, mas do sofrimento moral, não do sofrimento do corpo físico. Uma doença não é castigo, porque é uma coisa que acontece no nosso corpo físico. Quando Deus fala em felicidade, quando Deus nos criou para sermos felizes, não é para não termos doença no nosso corpo físico, que é uma coisa que é natural da nossa existência corpórea. Ele nos propõe a felicidade como um ato moral, como um sentir-se bem por aquilo que você faz. É uma sensação de leveza, é uma sensação de cumprir com o seu dever. O dever é a lei da vida, segundo o espírito Lázaro. É o dever da vida. E nós estamos na vida para sermos felizes e infelizes de acordo com as nossas escolhas. Estaremos sujeitos às consequências naturais dos nossos atos, até que essas consequências realmente vá nos impulsionando para acertos nas próximas escolhas. Eu sei que o meu comentário ainda ele é muito pequeno para isso que esse momento exige. E é por isso que eu convoco, que eu falo para vocês que é necessário que nós estudemos mais, que a gente pegue esse livro, O Céu e o Inferno, que vem agora com uma nova tradução, trazendo coisas que tinham sido suprimidas e distorcidas, para que nós possamos compreender um pouco mais daquilo que já foi dito lá no século XIX e que ainda estava encoberto para nós. Alguém quer fazer alguma consideração? André? Tudo bem. Tranquilo. A única coisa eu tenho aqui, que a Janice postou um tempo atrás, depois eu posso até postar no grupo, o conceito da moral, pelo Cossim, lá no século XIX, e que era o conceito que Kardec utilizava, e também esse item do Evangelho, você colocou aí também falando da moral. Então, eu posso postar nos grupos depois. Esse lembretinho com relação à questão da moral. Tudo bem? Todo mundo quietinho? Então, é isso aí, Divaldo. Eu só queria concluir falando assim, me perdoe, não é uma exposição assim realmente clara de tudo que o momento pede, mas por isso mesmo é uma necessidade que nós temos de estudarmos mais esse assunto, para que o nosso entendimento possa crescer um pouco mais e que a gente possa reavaliar todos esses conceitos que vieram sendo passados para nós. A questão religiosa dentro da doutrina espírita hoje é uma coisa muito forte. Nós estamos ainda muito apegados a essa questão da pena e recompensa, que é uma coisa que Kardec realmente colocou de lado como ponto básico da doutrina espírita. Só que a gente recebe essa doutrina espírita aqui hoje
toda ela envolta no culto religioso. Então, a gente precisa realmente aprender um pouco mais sobre aquilo que Kardec realmente deixou para nós. Ok, obrigado. Edivaldo, Oi. sobre a autonomia que você colocou aqui, autonomia significa liberdade, né? A doutrina é uma doutrina de autonomia, Libertador. liberdade para as escolhas. Deus não interfere no nosso comportamento, de forma alguma, mas nos dá a liberdade de escolha e decidirmos sobre a nossa vida, em todo momento, tanto como encarnado como desencarnado. Isso é autonomia, que é o princípio básico da doutrina espírita. Heteronomia é uma coisa que vem de fora, né? Isso. E é de fora essa ideia, né, de que as coisas que estão acontecendo, né, que Kardec fala que são as vicissitudes da vida, elas são castigos. Não são castigos. Nós não estamos passando dificuldades hoje como castigo. Não é castigo. É uma consequência natural, né? É uma forma que a humanidade escolheu para viver. E isso é uma coisa coletiva, que vem no coletivo, mas também que está no individual. E quando nós, né, aceitamos o fato de que as pessoas dizem para nós, né, ele tem câncer porque está pagando alguma coisa lá do passado. Não é isso, gente. A gente precisa rever esses conceitos. A gente precisa estudar isso mais detidamente. Prova e expiação, o nosso entendimento disso ainda está difícil de compreender que a expiação não é castigo de coisas que a gente fez anteriormente. Que É prova... É escolha. É uma situação que é difícil de compreender por conta da nossa cultura. E é até difícil da gente falar por conta da nossa própria falta de vocabulário para isso. É que erros doutrinários vêm vindo de longe, na verdade, erros na doutrina. A forma de enxergar a doutrina, de pensar como a doutrina, ainda misturando com a igreja, com princípios da Igreja Católica, com o karma, certo? Tudo isso embolado como se fosse doutrina espírita. E Kardec traz, o Paulo Henrique Figueiredo traz esse pensamento racional, na verdade, a autonomia, que muda totalmente a nossa forma de pensar, né? Sobre Deus mesmo. Nós achamos que Deus está sempre interferindo na nossa vida, na verdade, interferindo ou nos castigando ou nos recompensando. O espírita pensa dessa forma ainda. Ou estamos sendo castigados ou estamos sendo recompensados. Quando acontece uma coisa boa, graças a Deus, Deus me ajudou. Quando acontece uma coisa negativa, eu merecia. Merecia, então, né? É um castigo, né? Eu merecia, errei. Eu não sei por que errei, mas errei, isso aqui errei. Tá ok. Então, Divaldo, obrigado. As portas estão abertas aí para voltar e continuar com a gente nesses estudos, ok? Será sempre bem-vindo. Vamos lá.